Bom dia! Vamos refletir sobre esse tema, o pão da racionalidade. João capítulo 6, verso 42, e diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Um grupo de pessoas foi atrás de Jesus. E ao encontrá-lo, Jesus revela que ele é o pão da vida que desceu do céu. Aquele grupo imediatamente usa a racionalidade para questioná-lo e diz: Como é? Não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz desci do céu? Não pode ser. Eles procuravam o pão como alimento físico. Jesus ofereceu o pão da vida como alimento espiritual, mas eles preferiram comer o pão da racionalidade. Antes de qualquer coisa, não existe conflito entre a fé e a razão, como muitos pensam. É completamente racional acreditar em um ser superior que criou o universo de forma planejada, levando em conta cada detalhe de sua criação. Irracional é achar que somos frutos do acaso, que tudo foi criado de forma aleatória. Só posso dar um exemplo. Se a Lua estivesse alguns metros, um pouco mais longe da Terra, ou um pouco mais perto, a vida no nosso planeta seria impossível. Isso sem falar das outras complexidades, como a rotação da Terra, o ecossistema, tudo feito no mínimo detalhe, tudo encaixando uma coisa na outra. Acreditar que existe um ser que criou tudo isso também nos faz acreditar que esse Deus merece a nossa confiança e podemos depender dele e dos seus planos. Isso é também algo racional, além de um ato de fé. O problema é que quando usamos a razão, na verdade estamos, na maioria das vezes, privilegiando o nosso ponto de vista, as nossas opiniões, e não uma razão científica. A nossa racionalidade normalmente usa argumentos que nos convêm ou está fundamentada em nossas opiniões. Por exemplo, no caso dessas pessoas que procuraram Jesus, a razão deles estava fundamentada na sua visão religiosa, que ninguém poderia ser maior que Moisés. Mas também eles não queriam reconhecer Jesus como Messias enviado por Deus. Eles desejavam apenas se aproveitar dos poderes de Jesus Cristo e ter uma quantidade de pães com facilidade. Ora, se eles fossem realmente racionais, deveriam levar em conta que nenhum ser humano normal poderia ter feito o que Jesus fez. O que deveria levá-los a pensar: se ele não é uma pessoa normal, quem é este Jesus? Mas eles preferiram usar uma desculpa racional para esconder as suas segundas intenções em relação a Jesus, perguntando: não é esse o filho de José e de Maria? Ou seja, não é esse um homem normal, como se ele fosse? Normalmente, uma pessoa prefere dar uma desculpa racional para a sua descrença ou fracasso. Você sabe muito bem disso. Se você tem filho pequeno, quantas vezes ele deu uma desculpa diante de um fracasso, uma nota ruim, uma desobediência? Em vez de falar que desobedeceu, ele dá uma desculpa. Normalmente, não é só as crianças. A maioria das pessoas são assim. Dão desculpa para os seus fracassos, erros ou descrença. Uma vez eu fui a um dentista e esse dentista acabou com o meu dente, a ponto de perdê-lo. O que fiz? Deixei de ir ao dentista? Passei a desacreditar na odontologia ou procurei um bom dentista para consertar o meu dente? Claro que procurei o dentista. Se um pastor usou de má fé contigo, ou um líder, ou você vê um crente dando mau testemunho, isso vai te levar a abandonar a fé? Ou vai fazer você procurar uma outra igreja, ou se relacionar com outro cristão que dá um bom testemunho? Usar o erro do outro
para se afastar da fé de Cristo e de sua igreja é apenas criar uma desculpa, um argumento racional para esconder a sua descrença e seus próprios erros. Um discípulo de Cristo não procura desculpas, procura Jesus diante de suas dúvidas, decepções e sofrimento. Normalmente, quando comemos o pão da racionalidade, na verdade, estamos nos alimentando com o pão da desculpa. Eu sou o pastor Severino José, na Igreja Nazareno de Vila Velha, e esta é mais uma reflexão para a vida, pois a fé vem pelo ouvir, mas a transformação pelo agir. Deus te abençoe.